Fala pessoal, bom dia a todos aí. Vamos estar iniciando a nossa reta final para a prova da EAR 2025. Eu me chamo Diego Carlos, sou professor de matemática aí e vamos começar a nossa revisão. Bom dia pessoal, vamos lá, vamos lá. Tá dando um delay aqui um pouquinho na voz, mas vamos que vamos. Vamos lá, galera, vamos lá, vamos começar então. Sem mais delongas, vamos iniciar com a nossa primeira questão, uma questão de estatística, tá? Que fala sobre é, o desenvolvimento humano no Brasil em 2013, beleza? Antes de eu ler a questão, eu vou direto para o comando da questão. Essa é a ideia. Por quê? Você analisando, lendo o comando da questão, fica mais fácil você poder analisar a questão como um todo. Você já sabe o que você vai pesquisar na questão. E aí, olha só, a questão pede o seguinte: analisando os dados acima, afirma-se que, número um, o município de maior crescimento do IDHM nos períodos considerados é Monte Formoso, então ele está falando sobre o quê? O maior crescimento de IDHM. De quem? De Monte Formoso. Então o que que eu vou fazer? Já sei o que eu vou analisar. Eu vou estar analisando se ele tem um maior crescimento. Aí eu vou lá e volto a analisar. Aí eu consigo já começar a ler o texto, porque eu já sei do que estou imaginando na questão. Então vamos lá, ó. No Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil em 2013, constam valores do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, IDHM, de todas as cidades dos estados brasileiros. O IDHM é um número que varia entre 0 e 1. Quanto mais próximo de um, maior o desenvolvimento humano de um município, conforme escala a seguir. Então, olha só, aqui ele está falando em relação ao IDHM. E aí a questão, se a gente voltar aqui, ó, ele está falando sobre o crescimento. Quem vai analisar isso? Ainda tem mais uma informação, que é o gráfico. Na informação do gráfico, ele fala assim, ó. Abaixo estão relacionados o IDHM de duas cidades de Minas Gerais em condições extremas: Monte Formoso e Uberlândia. Em uma situação intermediária, Barcelona, que está aqui. Então, vamos analisar o que? O crescimento do IDHM nos períodos considerados. Qual período é esse? 1991, 2000 e 2010. Então, ou seja, para ter o maior crescimento do IDHM, eu vou ter que ter como se fosse uma reta que gerasse a maior inclinação. Então, se você olhar aqui, ó, Monte Formoso é o que está em amarelo. Então, eu vou puxar uma reta aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu puxar uma retinha aqui. Vou colocar de vermelho. Vou puxar daqui, ó. Olha a inclinação desse cara. Olha a inclinação dele. Vou puxar agora do Barcelona. Olha a inclinação de Barcelona. Olha a inclinação. Foi bem menor. Olha a inclinação de Uberlândia, que eu vou puxar de amarelo, ó. Puxar até daqui mesmo. Foi quase igual, né? Então, na verdade, o que está acontecendo? A de Uberlândia teve maior inclinação. Se de Uberlândia teve maior inclinação, essa inclinação que é aquele na função do primeiro grau, que é o azinho que gera a inclinação da minha função, quanto maior a inclinação, maior será a variação. Nós chamamos isso de taxa de variação. Então, logo, maior será a taxa de variação. Logo, eu sei que Monte Formosa teve a maior taxa de variação. Então, eu sei que a primeira, ela é o quê? Verdadeira.
Opa, show de bola. Então vou colocar aqui verdadeira. E aí o que eu vou fazer? Eu vou lá para as alternativas. Apenas a um. Opa, aqui está fora. Já eliminei a letra B. Agora eu tenho que analisar a 2 e a 3 não vai adiantar, porque eu vou ter que comparar com a D de qualquer jeito. E aí eu vou analisar a questão 2. Na última década, opa, calma aí. Então, na última década, então eu vou estar analisando nesse intermédio aqui, tá? Na última década, Barcelona apresentou maior evolução do IDHM do que Uberlândia. Então, Barcelona, vou colocar aqui embaixo, foi maior do que da Uberlândia. Vamos analisar isso aqui. Para tal, vou apagar agora aqui e vamos fazer essa análise. Para poder avaliar isso, o que que eu vou fazer? Eu vou analisar essa numeração aqui lateral. Show de bola? Para avaliar o meu quê? Que ele está pedindo a evolução. Então vamos verificar de qual foi a evolução. Vou marcar uma retinha aqui, ó, no Barcelona. Então Barcelona, vou puxar aqui ó, uma retinha. Basicamente aqui, ó, na metade, tá? Entre 0,6 e 0,7. Então seria 0,65. Se eu puxar aqui, a variação foi acima de 7, da metade de entre 0,7 e 0,8. A metade 0,7 e 0,8 seria 0,75. Passou um pouquinho mais. Se a gente comparar essa evolução aqui, gente, ele vai estar em cima de 1. Então, o Barcelona aqui, ó, na verdade, vai ser maior do que 0,1. Beleza? Aproximadamente, aproximada ali, né? De entre 0,1 ou um pouquinho a mais. Porque se eu pegasse aqui, ó, de 0,6 a 0,7, variação de 1. De 0,7 a 0,8, variação de 1. Se eu subo meio de 0,6 e subo meio em cima de 0,7, então a variação continua sendo de 0,1. Se eu comparar a Uberlândia agora, que é o azulzinho, que está aqui, ó, vou perceber que vai ser menor do que 0,1. Porque, ou seja, ele não consegue chegar no 0,8 para dar 0,1. Ele está ali no 0,7, mas ele não consegue chegar no 0,8. Então, ele é inferior a 0,1 na sua variação. Então, Uberlândia teve uma variação inferior a 0,1. Então, logo eu posso concluir que Barcelona teve uma variação maior do que Uberlândia. Vamos ver se a sentença é verdadeira. Opa, Barcelona apresentou uma maior evolução, tá, no IDHM do que Uberlândia. Isso também é verdadeiro. Então, já posso eliminar a letra C. Aí agora, olha só. Mas, Diego, ele me deu uma informação aqui em cima. Sim, agora eu vou analisar a terceira informação. Analisando a minha terceira informação, uma tabela que relaciona cidade, época e faixa de IDHM pode ser representada corretamente como em Monte Formoso, em 1991, foi muito baixo. Em 2000, muito baixo. E em 2010, baixo. Vamos analisar Monte Formoso. Para a gente não ficar indo lá em cima e voltando, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou printar esse pedacinho aqui, tá? E vou colocar lá embaixo, para ficar mais fácil. Então, vou printar aqui
Vou colocar lá embaixo para a gente poder ir analisando passo a passo. Então, vou colocar aqui, ó. Vou botar aqui no cantinho, vou diminuir um pouquinho mais e vou colocar aqui no cantinho para a gente poder ir analisando, tá? Depois a gente apaga ele, que fica mais fácil. Vamos lá. Opa, acho que tá faltando um pedacinho. Deixa eu voltar lá de novo. Opa, ficou aqui. Deixa eu botar aqui e ver. Deixa eu diminuir um pouquinho mais. Um pouquinho mais aqui. Já dá para a gente poder avaliar. Show. Direitinho ali. Então vamos lá, olha só. Quando varia de 0,5, tá? De 0 a 0,5 é muito baixo, de 0,5 a 0,6 baixo, de 0,6 a 0,7 médio, de 0,7 a 0,8 alto e maior que 0,8 muito alto, até 1. Só que para analisar essa informação, eu também preciso do meu gráfico. Show de bola? Então, para isso, eu vou printar também o gráfico aqui, tá? Para a gente poder analisar tudinho direitinho e vou colar ele aqui. Vou diminuir um pouquinho e vou colocar ele aqui do lado, tá bom? Então, colocamos aqui perfeitamente para a gente poder analisar passo a passo agora. Vamos analisar Monte Formoso, ok? Primeiramente, Monte Formoso, em 991, ele está abaixo de 0,2. Então, isso quer dizer que ele está muito baixo, o seu IDHM. Então, essa aqui está verdadeiro. Agora, em 2000, ele está abaixo de 0,4. Baixo de 0,4 também é muito baixo, verdadeiro. E em 2010, ele está acima de 0,5 e abaixo de 0,6. Então, ele se encontra no baixo. Então, essa também é verdadeira. Vamos analisar agora a ideia de Barcelona. Barcelona é o nosso roxinho aqui. Então vamos lá. Em 1991, ele está acima de 0,5 e abaixo de 0,6. Então ele está em baixo, tá? Aqui tá certo. Em 2000, ele está acima de 0,7 e abaixo, desculpa, acima de 0,6 e abaixo de 0,7. 0,6 e 0,7, opa, 0,6 e 0,7. Barcelona, então ele está médio. Ó, foi médio. Show de bola? Ó, 0,6 e 0,7. Então, ou seja, ele tá médio. Então, isso aqui, ó, nem preciso nem continuar a análise, gente. Tá? Que em 2010, Barcelona, ó, 0,7, entre 0,7 e 0,8. 0,7 e 0,8 é alto. Mas como esse termozinho aqui, ó, ele já colocou errado, porque ele colocou alto e entre 0,6 e 0,7 era médio, a sentença está falsa. Então, gabarito só pode ser A1 e A2. Está um pouquinho escurinho, tá, gente? Mas esquece aqui. Show de bola? Então, gabarito é A1 e A2, que são verdadeiras, são corretas. Perfeito, gente. Entenderam? Meninas, me dá um alô aí, se tá tudo ok. Show de bola. No YouTube tá aparecendo. Show, show. Beleza. Alguma. Perfeito. Então vamos para a próxima, gente. Próxima questão. A próxima questão, a gente tem que analisar.
4 itens, tá bom? Então vamos lá. Pode-se codificar 500 passageiros por uma palavra de duas letras quando as letras são escolhidas num alfabeto de 25 letras. Então eu vou codificar 500 pacientes por uma palavra de duas letras. Então, a palavra ela tem duas letras. Então, a letra um e a letra 2. E aqui a gente tem que ter um máximo de cuidado. Por quê? Ele não falou que essas letras terão que ser distintas. E também falou que não tem que ser. Ele só falou que são duas letras. Então, automaticamente, eu teria duas possibilidades de analisar. Se eu pensasse que pode as letras serem repetidas, eu teria 25 opções na primeira e 25 opções na segunda. E ao multiplicar isso, eu teria como resposta 625. Tudo bem? Porém, se as letras fossem distintas, você teria a letra um e a letra 2. Se as letras fossem distintas, a primeira eu teria 25 opções e na segunda eu teria 24. E aí, se eu pegar 25 e multiplicar por 24, 4 vezes 5, 20. Vão 2. 4 vezes 2, 8. Com 2, 10. E aqui vai ficar 10, que daria 500. Show de bola? Então aqui seria 500. Mas, Diego, então a resposta está certa ou está errada? Calma. Eu terei que analisar se existe uma resposta mais correta, porque isso aqui me gerou duplicidade de resposta. Se gerou duplicidade de resposta, eu não tenho como afirmar se ela é verdadeira e também não posso afirmar que ela é falsa. 100% falsa. Então, essa aqui eu deixo ela em aberto e coloco um asterisco. Tudo bem? Na letra B, ele fala o seguinte: na calculadora, os algarismos são frequentemente representados iluminando-se, desculpa, algumas das setas barras reunidas na forma padrão 8. O número de diferentes símbolos que podem ser expressos pelas 7 barras é igual a 7 fatorial? Então, calma aí, eu tenho que entender. Como é que eu penso no número 8 quando eu digito ele no computador ou aquelas numerações no computacionais que parece setinhas? O número 8 ele é assim, ó. Deixa eu colocar de uma outra cor. É assim, ó. Concorda comigo? Só vou melhorar um pouquinho que ficou bem feio. Então, deixa eu melhorar aqui. Então, ficou assim, ó. Assim, acho que vai ficar melhor. Beleza? Já viram o número 8 assim? Aquela que aparece ali na ideia computacional mesmo, na calculadora. Aí ele falou que tem 7 traços. É um, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E esses traços são luminosos. Ele pode colorir ou não. Aí ele está falando um número de diferentes símbolos que pode ser expresso pelas setas barras. Ou seja, ela se ilumina ou não, acende ou não. Então, ou seja, para essa primeira opção, ela pode acender ou não. Então, tenho duas. Acende, sim ou não. Só que isso vai acontecer em todas as sete espaços. Então,
esse é um produto, acende ou não acende, acende ou não acende, seria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. No caso também de não acender nenhuma delas. E aí isso aqui é 2 elevado a 7 e não 2 fatorial. Então essa é falsa. Então eu posso cortar essa. Vamos para a próxima. A 7. O número de anagramas da palavra astronauta é igual a 10 fatorial? Então, primeira coisa, vamos contar quantas letras nós temos em astronauta. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, teoricamente, você teria permutação de 10 e seria 10 fatorial. Porém, nós temos letras repetidas. Por exemplo, o A se repete 1, 2, 3 vezes. Então, tem que considerar a repetição. O S só tem uma. Opa, o T tem. Deixa eu trocar aqui de cor. O T tem 2 vezes o T. Então, tem que considerar o T também. O R só tem ele, o O só tem ele, o N só tem ele, o A, o U só tem ele. Então, aqui, isso seria 10 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial. E não 10 fatorial. Então, essa está... Ah, Diego, então é a letra A. Calma, calma. Tenho que analisar a letra D. Analisando a letra D, ele fala o seguinte: entre dez machos e 7 fêmeas de gatos experimentais, foi escolhida uma amostra de 2 machos e 2 fêmeas. O número de maneiras que isso pode ser feito é igual. Então, ele quer montar uma amostra onde nós temos 2 machos e 2 fêmeas. O E me dá sempre uma ideia de multiplicação, tá? Na análise ali combinatória. Então, a ordem da escolha dos machos não vai importar. Se você escolheu macho 1, macho 2, macho 2, macho 1, você está formando grupos aonde a ordem dessas escolhas não importa. Se eu estou selecionando elementos de um determinado grupo aonde a ordem dessas escolhas não importa, eu tenho uma ideia de combinação. Então, eu vou ter aqui, ó, uma combinação de 10, 2 a 2. E na fêmea, eu vou ter uma combinação de 7, 2 a 2. Como é que eu vou fazer esse cálculo, Diego? Isso vai ser 10 fatorial sobre 2 fatorial, 10 menos 2, 8 fatorial, vezes 7 fatorial, vezes 2 fatorial, 7 menos 2, 5 fatorial. Vamos lá? Vou abrir o 10 fatorial até o 8 fatorial. Então, fica 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. Embaixo, 2 fatorial é 2. 8 fatorial, 8 fatorial, vezes 7 fatorial. Vou abrir até o 5 fatorial. Então, fica 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Embaixo, 2 fatorial é 2. 5 fatorial, corto. Beleza? E aí eu posso cortar aqui, ó, esse pedacinho com esse pedacinho, esse pedacinho com esse pedacinho. E aqui, ó, corto 2. 10 e 2 vai dar 5. E 6 e 2 que vai dar 3. Sobrando então aqui pra gente 5 vezes 9, que é 45, e 7 vezes 3, que vai dar 21. Então, vamos calcular aqui 45 vezes 21 rapidamente? Então, ó, 1 vezes 5, 5, 1 vezes 4, 4. Pulo uma casa, 2 vezes 45, vou colocar direto 90, tá bom? Ao somar isso, vai dar 945 possibilidades. E ó, bateu.
Essa a gente não tem dúvida em hipótese alguma. Se eu não tenho dúvida em hipótese alguma, o gabarito é a letra D, porque ela está mais assertiva do que a letra A. Perfeito. Beleza, meninas. Tranquilo. Alguma dúvida? Tá? Alguma dúvida? Se alguém tiver alguma dúvida aí, fica à vontade para poder tirar. Show? Beleza. Bom, vamos lá. É, questão 3. Questão 3. Também temos uma análise gráfica. E aí, o que acontece? Toda vez que pega-se um texto, tá, gente? Ele me dá uma análise gráfica. Antes de eu sair lendo isso aqui, te dou uma ideia, tá? Uma dica que é muito importante. Não perca tempo lendo. Vá direto para o comando da questão. Aí, do comando da questão, você volta no enunciado. Porque quando você lê o comando da questão, a pergunta em si, ela fica mais fácil de você entender todo o conceito da questão e você diminui a sua dificuldade de interpretação. Então vamos lá, ó. Analisando-se o gráfico acima, supondo-se que em 2011, na primeira quinta-feira do mês de fevereiro, haverá um crescimento do pico de consumo de energia proporcional ao crescimento ocorrido na primeira quinta-feira do mês de fevereiro do ano de 2009 ao ano de 2010. Então, o crescimento é proporcional, beleza? Ele cresce na mesma proporção. É isso que ele está querendo dizer. O que quer dizer isso, Diego? Melhora para a gente aqui o entendimento. A ideia é um. Se aumenta um, o outro também aumenta na mesma proporção. Se eu dobro, o outro também dobra. Se eu triplico, o outro também triplica, porque eu estou comparando grandezas. Para trabalhar com proporcionalidade, eu estou comparando grandezas. Beleza? É correto afirmar que x é um número compreendido entre, então agora eu vou analisar. Só quero analisar quem? O 2011 em relação ao crescimento que aconteceu de 2009 até 2010. Aí eu volto no gráfico. Eu posso até ler o enunciado, ó. Você vai perceber que não tem muita informação no enunciado interessante para a gente para esta questão. Ó, demanda crescente. O consumo de energia elétrica no Brasil nunca foi tão alto. Na quinta-feira passada, atingiu seu recorde histórico. O valor é muito superior aos registrados em anos anteriores, tá? O gráfico abaixo indica o pico de consumo de energia em megawatts na primeira quinta-feira de fevereiro do ano de 2002 a 2010. Show de bola? Percebeu que aqui não teve muita sentido para a gente na questão, simplesmente foi uma informação, tá? Isso às vezes ajuda para fazer a redação, mas não no nosso caso. Então, beleza. Então, já sei que eu estou analisando o crescimento que aconteceu entre 2009 a 2010, 2010 a 2011. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou puxar uma reta que vai daqui até aqui, ó. Se eu gerar um crescimento proporcional, a função do primeiro grau também me correlaciona a isso, tá? Então, uma reta ali me gera uma relação de proporcionalidade, as variações permanecem contínuas. Então, o que acontece? Se eu puxar aqui, ó, olha como que a geometria pode me auxiliar. Se eu puxar uma retinha aqui, eu formo triângulos. E esses triângulos que eu acabei de formar aqui, ó, são triângulos semelhantes. Porque esse ângulozinho aqui, gente, deixa eu botar aqui um pouquinho menor, é igual esse ângulozinho aqui. Como forma um ângulo de 90 graus aqui, ó, eu tenho uma variação, que eu gero uma relação de semelhança ali. E vou falar mais.
Esses caras, eles serão congruentes. Por quê? Aqui é um, aqui também é um. Então, esse crescimentozinho aqui, ó, esse segmento, vai ser igual a esse. Beleza? Um ano ali, a ideia de proporcionalidade. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu vou pegar essa variação. O que é essa variaçãozinha aqui? Essa variação seria x menos 70.654. E essa variação aqui, gente, vou puxar uma setinha para cá, tá? É 70.654 menos 61.715. Eu posso dizer que esse vai estar para esse, assim como esse vai estar para esse aqui. Mas se eu escrever isso, olha o que vai acontecer. Vamos lá? Eu posso escrever, como são semelhantes, eu posso criar uma proporcionalidade. Então, x menos 70.654 vai estar para 7.654 menos 61.715. Assim como um vai estar para um, porque foi a variação do ano ali. E aí logo posso haver uma igualdade. X menos 70.654 igual a isso aqui, ó. 70.654 menos 61.715. Menos, botei mais, só consertando aqui. Show de bola? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou calcular primeiro essa diferença. Então, vou colocar aqui embaixo, ó. 70.654 menos 61.715. Me ajuda a calcular aqui, ó. 4 não tira 5, vou pedir emprestado. Aí vai ficar esse 5 vai virar 4 e aqui vai virar 14. Beleza? 6 não tira 7, vou pedir emprestado ao 70, esse cara vira 69 e aqui vira 16. Então, ó, 5 para 14, 9. 14 menos 1, desculpa, 4 menos 1, 3. 16 menos 7, 9. 69 menos 61 vai dar 8. Então, beleza. Então, ficou aqui. Vamos colocar x menos 70.654 igual a 8.939. Vamos fazer esse cálculo aí? Então, o que eu vou fazer para resolver essa equação? Vamos lá. Resolvendo isso, eu tenho que x vai ser igual a 70.654 mais 8.939. Vamos armar aqui? 70.654, 8.939. Aqui 4 mais 9 mais 4 vai dar 13. Vai 1, 5 com 1, 6 com 3, 9. 9 com 6, 15, vai 1. 1, 0, 8 vai dar 9, 7. Então, nós temos que x vai ser igual a 79.593. 79.593, 79.593 é acima de 79 e menor que 80.000. Gabarito letra D. Show de bola? Beleza, gente? Estamos aí. Pessoal, qualquer dúvida, você pode ficar
à vontade para poder tirar, tá bom? Vamos para a questão de número 4. Questão de número 4, ele fala o seguinte, ó. Uma fábrica produz casacos de determinado modelo. O preço da venda de desses casacos é R$ 200 quando são vendidos 200 casacos. O gerente da fábrica, a partir de uma pesquisa, verificou que, para cada desconto de R$ 2 no preço de cada casaco, o número de casacos vendidos aumenta em 5. A maior arrecadação. Opa, falou em maior arrecadação possível, gente. Não estou falando que isso vai sempre acontecer, mas em 99% dos casos, quando isso está aparecendo o maior possível, eu já vou estar analisando, vou ter que lembrar do x e do y do vértice da função de segundo grau. Grava isso, tá, gente? Grava isso. Maior possível, tá? Ah, mas Diego, no MDC também é maior possível. É outro caso, tá bom? Mas pensando aqui numa relação aonde ele fala que vai existir a ideia de maior possível, já vai pensando na função de segundo grau. Mas vamos continuar nossa leitura. A maior arrecadação possível com a venda dos casacos acontecerá se a fábrica vender cada casaco no valor de em reais que pertence. Então, olha só, ele não quer saber o maior valor da arrecadação. Ele quer saber quantos casacos, qual é o valor do casaco que deve ser vendido para gerar a maior arrecadação. Então, cuidado com isso aqui, tá bom? Então, olha só, eu tenho preço de venda, vamos botar aqui uma tabelinha. Preço de venda e ele fala casacos vendidos. Quando o casaco custava R$ 200, ele conseguia vender 200 casacos. E a arrecadação era fácil. A arrecadação nada mais é do que o valor do casaco multiplicado pela quantidade de casacos, que isso daqui daria 40 mil. Bom, só você ter ideia do que é a ideia da arrecadação. É só pegar o valor do preço vezes a quantidade de casacos. Só que ele fala o seguinte: para cada R$ 2 de desconto, o número de casacos vendidos aumentava em 5. Então, se ele baixou R$ 2, ou seja, 200 menos 2, vou ter 200 mais 5. Se eu botar 200 menos 4, eu vou ter 200 mais 10. Então, se eu diminuir aqui, ó, menos 2x, ou seja, como x sendo um número inteiro e positivo, né? Então, R$ 2, R$ 4, R$ 6, ou seja, vai dar sempre múltiplo de 2, porque eu vou descontando sempre de 2 em 2. O número de casacos vai gerar um aumento múltiplo de 5, ou seja, 5, 10, 15, 20, foi o que eu estava falando com você. Show de bola? Então, para gerar a arrecadação aqui em função de x, eu vou pegar o valor da venda e multiplicar. Só que eu vou ter que somar, tá? Porque você tem um aumento. Aumenta o número de casacos. Multiplicar pelo número de casacos. E vamos começar a fazer distributiva. 200 vezes 200, já está aqui, está no cantinho, já coloquei aqui. Vai dar 40 mil. 200 vezes 5x vai dar 1000x.
Agora, menos 2 vezes 200 vai dar menos 400x. E menos 2 vezes 5x vai ficar menos 10x quadrado. Então, ou seja, a função arrecadação vai ser igual a menos 10x quadrado. 1000x menos 400 vai dar mais 600x, mais 40 mil. Lembrando que ele quer o quê, gente? Se a fábrica vender cada casaco por um valor, ele quer saber o preço da venda. E o preço da venda, ela depende de quem? Do X, para gerar o que? Arrecadação máxima. Então, se eu estou calculando o X para gerar a arrecadação máxima, eu vou calcular o X do vértice, que isso vai ser menos B sobre 2A. Então, vai ficar, ó, menos 600 sobre 2 vezes menos 10. Então, vai ficar menos 600 sobre menos 20. E aí, isso vai dar 30. 30 não é a resposta. 30 eu vou ter que multiplicar aqui. Então, para descobrir o valor da venda, eu vou pegar agora 200 menos 2 vezes 30. 2 vezes 30 vai dar 60, menos 200, 200 menos 60 vai dar 140. E 140 é o valor que ele deve vender esse casaco. E vai estar no intervalo entre 125 e 145, gabarito letra B. Show, gente? Tranquilo? Beleza? Vamos para a nossa próxima questãozinha. Show? Então, olha só, para desenvolver essa questão, a gente vai pensar na ideia de produto notável. Então, ó, A mais B, que multiplica A menos B, isso é A ao quadrado menos B ao quadrado. Se eu pensar nesse cara como A e pensar nesse carinha como sendo B, eu vou ter A mais B, que multiplica A menos B. Então, isso aqui eu posso escrever como sendo 1 ao quadrado menos o cosseno ao quadrado. Então, isso aqui vai ser 1 menos cosseno ao quadrado. Só que existe também uma relação fundamental. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, isso é igual a 1. Se eu passar o cosseno para o outro lado, eu vou ter seno ao quadrado de x igual a 1 menos o cosseno ao quadrado de x. Portanto, ó, tá aqui, ó. Isso aqui nada mais é do que seno ao quadrado de x. E aí o gabarito é letra B. Show de bola? Tranquilo, gente? Nossa mãe. Seja ABCD um paralelogramo cujos lados AB e BC medem respectivamente 5 e raiz de 10. Então, vamos colocar aqui para a gente não perder o nosso raciocínio. Então, isso aqui vale 5 e isso aqui vale a raiz de 10. Prolongando o lado AB até o ponto P, obtém-se um triângulo APD, cujo ângulo APD é congruente ao ângulo ACB. Está ali o símbolozinho para dizer que são congruentes. É correto afirmar que a figura, então ele quer a medida de AP, gente. Como eu vou fazer isso? Primeiro, esse carinha aqui, ó, eu vou dar um destaque nele para a gente identificar que ele é o nosso paralelogramo, tá? No paralelogramo, os lados
opostos, gente, são congruentes. Se os lados opostos são congruentes, aqui vale 5 e aqui vale a raiz de 10. Tudo bem? Aqui, ó, o que nós temos interessante é que esse ângulozinho aqui e esse ângulozinho aqui também são congruentes. Eles são chamados de ângulos alternos internos. Então, se aqui for θ, aqui também é θ. Logo, aqui também é θ. Esse ângulozinho aqui, gente, se eu arrastar ele aqui para a lateral, devido esses dois lados serem paralelos, cortado por uma transversal, esse ângulozinho aqui é congruente a esse ângulozinho aqui. Ou também eu posso pensar o seguinte: os ângulos opostos nos paralelogramos, eles são congruentes. Então, se aqui vale alfa, aqui vale alfa. E aí eu também poderia pensar em retas. É uma reta paralela aqui, né? Cortada por duas retas paralelas, cortada por uma transversal. Então, esse ângulo aqui, ele seria alternos também. Então, aqui seria alfa. E aí, olha só que interessante. Eu tenho que esse ângulozinho aqui, se eu botar qualquer valor aqui que eu quiser imaginar, tá? Qualquer valor. Pronto. Eles seriam congruentes. Então, com isto, eu pude observar que o triângulo APD, ele vai ser semelhante ao triângulo ACD. Como assim, Diego? Eu tenho θ, alfa e o verdinho. Θ, alfa e o verdinho. Então, tenho três ângulos, nos quais 2 a 2 congruentes. Então, logo, esses dois triângulos são semelhantes. Cuidado, eu não falei que eles são congruentes. Eu falei que eles são semelhantes. Se eu já conseguisse identificar dois pares de ângulos congruentes, eu já posso afirmar que esse triângulo já era semelhante. Eu não precisava nem colocar o verdinho. Eu só coloquei o verdinho para poder facilitar um pouquinho nossa vida na relação de semelhança. Então, de frente para o verdinho, no triângulo APD, eu tenho o lado AP, que na verdade é o lado que eu quero. De frente para o verdinho, no triângulo ACD, eu tenho raiz de 10. De frente para o θ, no triângulo APD, eu tenho raiz de 10. De frente para o θ, no triângulo ACD, eu tenho 5. Fazendo a multiplicação cruzada e já as possíveis operações, eu tenho que o APD vai ser igual a raiz de 10 vezes a raiz de 10 dividido por 5. Raiz de 10 vezes raiz de 10 é a raiz de 100. E a raiz de 100 vale 10 sobre 5. O APD vai valer 2. Desculpa, o AP, perdoe-me, vale 2. Então, o gabarito é a letra B. Show de bola? Tranquilo? E a nossa última questão é essa aqui, tá bom? A nossa é a última. Isso, a nossa última questão, gente, para a gente fechar a nossa revisão, a nossa reta final. Show de bola. Ficou um pouquinho ruim a imagem, mas eu vou falar para você. Aqui é o x, tá? Aqui é o 6. Aqui é o 6 raiz de 5. E esse ângulozinho aqui seria o 120, se você não conseguiu enxergar. Então, isso é um clássico da lei dos cossenos, onde você tem dois lados, um ângulo entre esses lados, e tem o lado oposto. Aplicando aqui a lei dos cossenos, vamos botar aqui, ó, lei dos cossenos,
teremos o seguinte: 6 raiz de 5 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 6 ao quadrado menos 2 vezes x vezes 6 vezes o cosseno de 120. Então, 6 ao quadrado, 36, tá? Posso até deixar assim, olha que interessante que eu vou fazer, uma maneira aí aqui interessante você pegar essa dica. E raiz de 5 vai dar 5, deixa assim. Igual a x ao quadrado. Não vou desenvolver esse cara, vou deixar ele assim. E aqui eu tenho, ó, menos 2 vezes x vezes 6. Isso vai ser igual a 12x. Só que o cosseno de 120 é o mesmo que menos cosseno de 60. Então vai valer menos meio. Então, menos meio. E aí, ó, vou deixar assim, 6 ao quadrado vezes 5 igual a x ao quadrado vezes 6 ao quadrado, menos com menos vai dar mais 12x dividido por 2, que eu posso cortar, vai dar 6x. Lembrando que você quer descobrir isso aqui. Então, eu tenho x ao quadrado e 6x. Vou passar esse cara primeiro membro. Olha que legal. 6 ao quadrado vezes 5 menos 6 ao quadrado igual a x ao quadrado mais 6x. Claro que você não vai perder tempo. Eu sei que você vai querer levar ao quadrado, multiplicar por 5, levar ao quadrado. Pode fazer isso, mas eu acho que não vale a pena aprender um pouquinho mais de alguma coisa, né? Sempre ter mais informação facilita na hora da prova. Se eu colocar o 6 ao quadrado em evidência, fica 6 ao quadrado, 5 menos 1. Ou simplesmente, se você considerar o 6 ao quadrado como sendo um y qualquer, você chegaria à conclusão que ficaria 4 vezes 6 ao quadrado, tá? Ah, Diego, não vou perder tempo fazendo isso não. Tá bom, você pode levar o 6 ao quadrado e multiplicar por 5 e depois diminuir ao 36, enfim. É só mais uma ideia, tá? Então, x ao quadrado mais 6x igual a 4 vezes 36. Então, x ao quadrado mais 6x é igual a 144. Portanto, gente, o gabarito é a letra D. Show de bola, pessoal? Beleza? Pessoal, espero ter ajudado você nessa reta final. Te desejo tudo de bom, tá? Que o Papai do Céu te abençoe, que você continue focado nos seus estudos, determinado a ser aprovado, tá? Se dedicando ao máximo, porque o resultado vem. O resultado vem. Com a sua dedicação, com a sua disciplina e determinação, o resultado vem. Os 3 Ds: disciplina, determinação e dedicação. Beijo no seu coração e até uma próxima.